Fala galera! Belezeira com vocês? Como é que vocês estão por aí? Curtindo bastante essa quarentena em casa? Tá estudando? Como é que estão aí? Estão vendo muito Netflix, estão curtindo demais, batendo papo no Zap, ficando acordado até tarde, né? Tá do jeito que vocês gostam, vai, fala a verdade, né? Eu sei que na verdade vocês devem estar morrendo de saudade também da sala de aula, assim como eu estou da escola de maneira geral, dos amigos, é muito massa, né? Por vezes é até um porre ter que ficar parado ali, né? Não passa, tempo não vai, aquela coisa toda, mas enfim. Hoje, pessoal, eu tô gravando mais essa videoaula para vocês, para a gente poder fazer justamente uma revisão de alguns aspectos fundamentais que a gente estudou ao longo do nosso primeiro bimestre em filosofia. Legal, galera? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar algumas dicas de estudo. Eu vou fazer essa gravação no formato de 3 dicas de estudo para vocês, tá joia? Então vamos ver quais são essas dicas. A dica 1 que eu selecionei, e aqui a gente vai dar uma ênfase toda especial em relação aos debates da filosofia política que a gente veio trabalhando, tá bom, pessoal? Eu sei que tem aquela parte da apostila também, da revisão dos filósofos pré-socráticos, socráticos e tal, mas vamos focar sobretudo nessa parte de política, beleza? Então, ó, dica 1, política nas civilizações pré-atenienses. Brunão, o que tem de destaque daí? O que você traz para nós, cara? Então, ó, nas civilizações pré-atenienses, como no Egito Antigo, então, na Pérsia, na Babilônia, na Índia, na China, os etruscos, enfim, várias delas, como é que o poder era concebido? O poder era concebido como de uma origem transcendental, ou seja, originário nas divindades, né? E a sua base era, portanto, uma base econômica, sobretudo. Então, riquezas, terras, gado, enfim, rebanho, tudo isso era fonte do poder, tá certo? E ele se materializava na forma de um rei, de um senhor, de um patriarca ou mesmo de um chefe. Tá certo, galera? Então, ó, esse poder que marcou as civilizações pré-atenienses, porque aí, obviamente, a cidade-estado grega de Atenas, né, ou seja, a polis grega vai trazer uma inovação, principalmente com a criação da democracia. Mas essas formas de poder nessas sociedades mais antigas, elas eram formas que estavam concebidas da seguinte forma. O poder ele era despótico. O que era despótico? Ele era exercido de uma maneira absoluta, praticamente tirânica, em troca de proteção, portanto, esses súditos eles ofereciam lealdade ao governo, tá certo? Ele era também feito de maneira total. O que significa isso? Ele era inquestionável por parte dos membros da sociedade. Então, o governante é quem decide o que é permitido ser feito, o que é proibido, né? Não há nenhum tipo de lei que limite os apetites, os desejos, a vontade do chefe político. Então, ao contrário, a lei é o que se estabelece como tal, como aquilo que o chefe deseja que seja regra para todos, e as pessoas topam, elas optam justamente, né, vamos dizer assim, obedecerem, porque elas em troca têm justamente a capacidade desse governante lhes prover segurança acima de tudo. Você sabe que política sempre esteve intimamente ligado com isso, né, garantia da própria vida. Esse é o tema, por exemplo, até dos filósofos contratualistas, tá, galera? Então o poder ele é total porque ele é religioso, ele é um poder de dimensão militar e ele é um poder também indelegável, ou seja, embora você tinha ali sacerdotes, conselheiros, militares, outras pessoas junto também que auxiliavam na obtenção das informações solicitadas por parte do governante, galera, o poder de decidir ou não é compartilhado, né? Você tem ali uma centralização, beleza? Outra coisa, galera, o poder também ele é corporificado, ou seja, o poder acaba sendo a expressão do próprio ocupante dentro da sociedade, que é organizado de maneira hierárquica, né? Então esse poder tem uma hierarquia a ser seguida e muito centralizada na figura desse rei, desse patriarca, desse chefe, certo? Quarta característica, o poder ele é mágico ou sobrenatural, ou seja, como o poder ele tem uma origem, que é uma origem praticamente divina, vamos dizer assim, então aquela pessoa que está ali à frente da posição de mando da sociedade, ela é autorizada por uma força sobrenatural ou mágica na concepção dos governados a estar ali onde está. Então todas as vontades desse rei, desse patriarca vão ser obedecidas, né? O detentor desse poder acaba sendo colocado acima dos outros membros dentro da sociedade. Ou seja, acreditava-se até em alguma medida que esse cara era imortal, né? As pessoas... Lembra da musiquinha? Vocês vão lembrar do imortal. Bom, outra coisa, esse poder também é um poder hereditário. O que significa isso, galera? Significa que o poder ele é passado de pai para filho. Vamos voltar, né? Significa que o poder ele é passado de pai para filho. Ou seja, na falta de um filho, um membro dessa família real, né? A gente consegue identificar algumas sociedades que até hoje ainda tem essa concepção monárquica, né? Que tem essa organização, que esse poder também é transmitido dessa forma. Show! Aqui eu tenho uma rápida revisão, porque também não dá tempo de ficar nos detendo muito nesses aspectos, mas a gente estudou isso ao longo do bimestre, beleza? Então, dica 1 foi. Bora para outra. Dica 2. A dica 2 nós vamos falar justamente sobre a política na antiguidade, sobretudo na polis grega. Vamos dar uma ênfase maior
sobre essa novidade que Atenas trouxe para pensarmos as bases, inclusive, do poder político. Então, a política com esse poder originado na sociedade e baseado na decisão dos cidadãos, galera, é uma invenção propriamente grega. Então, na realidade, os gregos eles fizeram o quê? Eles acabaram recolocando em outras bases e designaram novas origens para o poder político. Como assim, Brunão? Então, ó, isso se deu sobretudo por meio da criação da democracia grega, que vai ser datada ali por volta do século V a.C., galera. Então, ó, antes disso, o que prevalecia? Uma organização política nos moldes das civilizações mais clássicas, né? E também que tinham características de poder semelhantes. De semelhante modo, por exemplo, a própria Roma antiga, se a gente parar para pensar, também promoveu a realocação do poder através da adoção da república em período parecido. Né? Podemos destacar aí alguns fatores, portanto, que possam ter contribuído para essas modificações, para essas transformações nas origens e bases do poder político. Aqui eu não vou explicar tanto eles, mas eu vou só elencá-los, tá? Então, um primeiro aspecto fundamental. A propriedade da terra pertencente a famílias independentes e não exclusivamente a um rei ou chefe. Né? Então esse fator acabou auxiliando diretamente aí no processo de ampliação do contingente de escravos devido à guerra, sobretudo. Então isso gerou novas tensões sociais, isso permitiu o acesso compartilhado à propriedade da terra, a partir da formação inclusive de uma nova classe social composta por artesãos e comerciantes, por exemplo. Beleza? Uma segunda característica fundamental também dessas transformações, um acelerado processo de urbanização, galera, devido sobretudo às atividades do comércio, né? Então a intensificação do comércio passou a exigir cada vez mais novas organizações, novas rotas, contribuiu para o desenvolvimento dessas novas cidades, o que acaba colocando em confronto os proprietários agrários de um lado e do outro os artesãos e os comerciantes. Essa nova configuração social surgindo também a figura dos não proprietários. E um terceiro ponto importante aqui, um novo tipo de divisão territorial para minimizar o poder das famílias mais ricas. Certo, galera? Então, ó, além dessas características de ordem mais estrutural, vamos chamá-las assim, você tem agora a nova concepção de poder político que surge nessa sociedade ateniense clássica, sobretudo, tá? Primeira delas é uma contribuição, isso que vai mudar para sempre a maneira como a gente pensa a política. Uma separação entre público, ou seja, espaço público, que é criado a partir dali, e o espaço privado. Então, a fim de se delimitar um tipo de poder impessoal, vamos pensar assim, que surge da coletividade, portanto, e não de força da hereditariedade, e não por força da tradição, e não por uma origem mágica ou religiosa. O poder ele passa a ter uma base terrena, é dos homens, é coisa nossa, entendeu? Então, o particular passa a ser distinto para não ser confundido com o público. Então, o que acontece? Você tem uma separação, você tem uma esfera, vamos dizer assim, né, de tomada de decisões, que é essa esfera que nós vamos chamar de pública, que é aquela que é compartilhada por todos, né? E em oposição você tem aquele âmbito doméstico. Aristóteles, por exemplo, chamava de política doméstica, por exemplo. Beleza? Segunda característica aí fundamental também, separação entre poder militar do civil, coisa que não se via, né, naquelas civilizações pré-atenienses, sendo, portanto, o primeiro subordinado ao segundo, ou seja, o poder militar passa a ser subordinado ao poder civil. Então, uma decisão das pessoas, né, daquelas que principalmente ali na Grécia Antiga se reuniam na Assembleia, que eram consideradas cidadãos, né, na verdade não tinha cidadãs, né, oh meu Deus do céu, né, o professor tá ficando louco aqui. Mas enfim, né, os cidadãos ali também, eles tomavam as suas decisões e cada vez mais passavam a ser responsáveis pelo destino da comunidade. E uma terceira característica importante, também a cisão do poder mágico religioso do poder temporal. Uma quarta característica, o estabelecimento da lei como expressão da vontade coletiva e pública, portanto, é a conferência de autoridade às regras de conduta em sociedade, né, bem como essa possibilidade aí dos indivíduos serem julgados ou mesmo desfrutarem dos seus direitos em um conjunto de normas estabelecidas, galera. Beleza? Então deixa de se levar em conta cada vez mais a vontade do governante e passa a ser levada em conta cada vez mais uma vontade impessoal, que é aquela que deriva das leis. E quinto, uma ideia de criação de institucionalidade, porque você tem, né, a criação do erário público, uma ideia de administrar o que é público, de definir as pessoas que vão ser responsáveis por isso e tudo mais. É uma primeira concepção de Estado aqui, vamos dizer, tá? E a criação, acima de tudo, do espaço público, esse sim, ponto altíssimo da democracia, porque a democracia, vamos lembrar, é um regime de governo baseado na ideia de que o poder reside nas mãos do povo. Povo esse, portanto, que ou opta por se governar, se autogovernar, vamos dizer assim, ou escolhe seus representantes na concepção moderna que nós temos de democracia. Beleza, galera? Até aqui ou não? Show de bola. Agora a gente vai para a dica 3, que é justamente aí já um pulo do gato, vamos dizer assim,
tá? Que eu optei aqui por selecionar, por recortar do nosso conteúdo, que são as críticas e as colaborações, sobretudo, de um autor, de um filósofo específico, que é o Maquiavel, tá? Então a colaboração dele, Maquiavel, e a ética da política, é essa dica 3. Então vamos lembrar, com o advento depois da Era Moderna, vamos lembrar que depois desse período das civilizações pré-atenienses, Grécia, Roma, a Idade Média, que vai ser um período de involução e tudo mais, aquela coisa do religioso, do sagrado, depois daquilo a gente vai ter justamente o quê? O período do Renascimento. E no Renascimento, né, você vai ter novas bases de discussão, inclusive teóricas, para pensar esse poder. E uma das referências fundamentais aqui é justamente quem? Nicolau Maquiavel, né? Ou seja, o Maquiavel, que é o grande teórico aí para pensar a construção do Estado moderno, ele é uma figura fundamental para a gente entender toda essa chacoalhada que se deu no debate. Por quê? Porque na Grécia Antiga tinha uma perspectiva muito idealista. Lembra, por exemplo, o Aristóteles é um cara que entende que a política serve para a boa vida, né, para o bom convívio em sociedade. O Maquiavel vai dizer o seguinte, não, para com isso aí, esquece disso. A gente tem que olhar com um olhar mais da realidade política, né? Não é à toa até que o adjetivo aí se popularizou quando se fala Maquiavel. Nossa, fulano é maquiavélico, né? Parece que não tem coração, não tem sentimento, aquela coisa toda. Mas na verdade está dizendo justamente o quê? O Maquiavel, ele tem um grau de realidade muito duro, tá certo? Então, ó, vamos tentar desdobrar aqui de maneira muito rápida algumas ideias dele. Então, primeiro, Maquiavel é um teórico que vai levar adiante esse tema do Estado moderno, né? Ele vai constituir uma visão extremamente realista da política, como eu disse até aqui, e do exercício do poder e também de uma concepção muito específica sobre o que são os homens, tá? Como ele mesmo acabou sugerindo em várias das suas cartas, a sua reflexão está baseada na leitura que ele fez desses clássicos da política que se tinha de lá de trás, inclusive, sobretudo, o próprio Aristóteles, né? O que acaba acontecendo também, ele era um funcionário público e, portanto, da República de Florença, à época, né? Vamos lembrar que a Itália ainda não tinha se organizado na forma de um Estado nacional como a gente conhece nos dias de hoje, e aí, portanto, ele tem essa visão da prática, da administração, de estar de perto ali com os caras que estão exercendo o poder político. Então, além dele rejeitar qualquer perspectiva idealista, né, na sua concepção, o encontro entre a moral e a religião, que é uma característica dos períodos clássicos e do período medieval, né, da política, do debate sobre a filosofia política, deveria ser inexistente quando a gente está falando justamente da atividade política moderna. Né? Por quê? Porque o Maquiavel está, na realidade, criando, ele está quase que fundando uma nova ética da política, que não poderia estar baseada, estar calcada na ética da vida privada, mas sim na ética da vida pública. Ou seja, para mim tanto importa o que esses governantes, que essas pessoas fazem no seu âmbito doméstico, no seu âmbito privado. O que importa para mim é saber se esse cara tem as condições, se ele tem a capacidade, se ele nutre os valores necessários para poder levar adiante a coisa pública, ou seja, o Estado tomar as decisões que vão impactar na vida das pessoas, certo? O grande tema para o Maquiavel, como eu disse, é o tema do Estado, e ele analisa isso de maneira não como ele deveria ser, mas como ele realmente é. Então ele entende, inclusive, os problemas desse Estado, entende os desafios da classe política, né, as dificuldades de você ter líderes, de você ter, inclusive, líderes em determinado momento da sociedade à altura do desafio. Né? Então, para o Maquiavel, uma das grandes perguntas dele, da sua obra, né, do seu pensamento, é como é que a gente garante um Estado, ou seja, uma organização política que seja estável, que consiga garantir, né, a autoridade, que consiga fazer com que a população possa, vamos dizer assim, se desenvolver e avançar. Né? A conclusão dele é objetiva quanto à pergunta. Então, ele primeiro vai dizer que é preciso ter homens capazes de evitar o caos e a barbárie, porém, essa garantia de estabilidade, né, nunca será eterna. O que ele está dizendo com isso? Ele está mostrando o caráter sempre contemporâneo da política e os novos desafios que são postos. Isso basta ver no momento que a gente está vivendo aí, quantos desafios não surgem para a esfera da política, do poder e da tomada das decisões, tá certo? Além disso, ele entende também que é sempre difícil encontrar dentre os homens aqueles que estejam realmente à altura do seu tempo, que sejam capazes. Né? Ele consegue ver essa dificuldade em como se fazer lideranças políticas. Em alguma medida, um dos seus grandes temas ali é a relação entre líderes e liderados, até se você parar para pensar. Né? Maquiavel ele possui uma visão extremamente pessimista a respeito desses homens, que é a concepção que ele nutre. Ele vai dizer que os homens eles são invejosos, que eles são livianos, que eles são interesseiros, que eles são impiedosos, que eles são volúveis, que eles são ingratos. Né? E, portanto, a verdadeira virtude política não estaria nos indivíduos, nas pessoas, mas estaria justamente na construção de um Estado, de uma institucionalidade, de uma autoridade, de regras, das leis, né, pessoal? Ou seja, estaria nessa dimensão impessoal, tá? A máxima dele diz respeito à necessidade da política pode até ser definida da seguinte forma, abre aspas, né, o mundo da política, que é uma frase muito conhecida dele, o mundo da política não leva ao céu, mas a sua ausência é o pior dos infernos. Obviamente o que ele está querendo dizer, sem política o que reina e o que vai reinar é o mais completo
caos. Então, com essa concepção, Maquiavel ele atesta um caráter que é essencialmente humano do poder político, mundano, né? Aliás, humano, não, humano também, né? Humano, mas mundano do poder político, e ele entende que é central para a resolução dos conflitos dentro de toda e qualquer sociedade a política em si. Então, para lidar com os conflitos inerentes de cada época, ele entende ser necessário que a gente tenha lideranças, vamos dizer assim, que sejam capazes de domesticar o que ele vai chamar de duas deusas diferentes. Uma que é a deusa Fortuna, né, e outra que é preciso agir com virtude, né, com virtude. Então ele vai dizer o que? A Fortuna, que é uma deusa da antiguidade clássica, que detém a honra, a riqueza e o poder, e cujos homens tentam sempre domesticar para trazê-la a seu favor. No entanto, para isso ele vai compreender que você tem que ter virtude. O bom líder é aquele que tem a virtude, ou seja, coragem, uma habilidade de atrair para si essa fortuna, essa capacidade do homem realmente livre fazer, construir o seu próprio destino. Então equilibrar essas coisas nunca é fácil, é difícil você conseguir achar, identificar homens, né, que tenham essas duas capacidades ao mesmo tempo. Alguns até vão dizer que isso é a concepção que ele traz no Príncipe, que é um livro, né, que foi reconhecido quase como manual da tirania, e eles vão dizer que outras, quem deveria ter essa virtude e essa fortuna, deveria ser um povo, né, que tenha plena compreensão, né, do seu próprio destino, que tenha autonomia política e tudo mais, que é o que ele vai escrever, por exemplo, no seu outro livro, que é o Discórcio, os comentários da primeira década de Tito Livio. Beleza? Então, ou seja, Maquiavel ele condena, para a gente resumir aqui, essa ideia de virtude cristã baseada na bondade, na privação dos prazeres terrenos, no amor ao próximo, etc. Para ele, então, isso não serve para a política moderna, já que o desafio seria outro dentro dessa sociedade moderna, né? O nível de competição seria outro, os estados estariam se formando de maneira cada vez mais forte, se preparando para a guerra, para o conflito, para a manutenção dos seus territórios e assim por diante, né? E há alguns vícios, inclusive, que para eles são virtudes dentro da política, como, por exemplo, o desejo pelo poder, que pode ser muito, vamos dizer assim, pode ser muito alvo de críticas dentro de uma concepção de uma moralidade mais cristã, mas que dentro do universo da política isso faz parte, isso é importante, isso é necessário, isso ajuda também na tomada de decisão em larga medida. Outra coisa, por quê? Porque ele entende isso? Porque ele entende também que no limite as ações políticas, né, quando se fala, né, que é uma frase muito atribuída para ele, né, os fins justificam os meios, mas não é todo e qualquer fim que pode ser justificado, não é isso que ele está dizendo. O que ele está falando, né, os fins justificam os meios, a gente poderia botar nessa frase, desde que sirva para um processo de engrandecimento, de estabilidade do Estado. Tá certo, galera? Então, ó, por fim, essa ética da política é de outra ordem. Ela possui uma lógica própria que jamais será entendida se olharmos do ponto de vista de uma ética cristã. Dois dos livros de destaque do Maquiavel, O Príncipe de 1513 e os comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Beleza, galera? No primeiro, então, essa discussão mais sobre a dimensão de como a política estava dada lá atrás, como ela passou principalmente pela antiguidade, e a gente fecha aí com o Maquiavel. Foi? Cansou? Quer moleza, galera? Senta no pudim, hein? Mas já sabe, vamos que vamos. Bora estudar, abre essa apostila aí, sorrisão na cara, vamos que vamos. Beijo do Brunão pra vocês, curtam aí e aproveitem, galera. Valeu!